Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui comigo está tudo bem. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês como eu faço a adubação, né? O que eu uso de adubo e mostrar para vocês como é que estão as minhas suculentas, né? Espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostarem, comentem, compartilhem e ative o sininho de notificações. Se inscreva no canal, né, para não perder os vídeos. Peço a vocês que visitam o canal, que se inscrevam, né, para ajudar o nosso canal a crescer. Eu tô tendo visualizações, eu tô muito feliz com o canal. Também estou feliz com os inscritos que tenho, mas espero que vocês também que visitam se inscrevam no canal, né? E ative o sininho de notificações. E vamos lá pro vídeo. Pessoal, essa daqui é uma cuia de cedo crepúsculo que eu fiz tem há pouco tempo aí, bem pouco tempo, né? Eu fiz aí com vocês, estão todas enraizadas, né? No meu substrato aqui, o que eu uso é carvão, terra do quintal, madeira em decomposição e eu também uso o esterco, né? Tanto de galinha como esterco de boi. Eu não uso nenhum tipo de adubo assim químico. O que eu uso, às vezes, não é sempre, é só o 10-10-10, né? Não uso nenhum tipo de fungicida. Eu uso para combater cochonilhas aqui. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu uso a barragem. Vou mostrar aqui para vocês. Mas também não é sempre que eu uso. É muito de vez em quando que eu uso a barragem. No caso, esse aqui. Que é eu uso uma tampinha para 2 litros de água. Coloco nas plantas, né, que tá com cochonilha e não deixo pegar sol, mas é muito de vez em quando, muito de vez em quando. Aqui como o sol é muito quente, inclusive deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, eu molhei essas plantas ontem, hoje já tá assim, ó, terra seca, 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 seca. Eu molho aqui minhas plantas quando o sol tá a pino, eu molho dia sim, dia não. Porque aqui o sol é muito quente. Já aqui nos berçários ainda tá úmido, né? Mas as plantas que pegam sol direto, como essas aqui da bancada, essas da bancada, das compactas, tão bem sequinhas já. Então, é isso que eu uso. Eu uso nas plantas que chegam, para fazer o replante, só uso esterco de galinha ou esterco de boi. Não costumo usar nenhum adubo químico. O que eu uso, como eu falei para vocês, de vez em quando, que é muito difícil, até porque eu nem tenho paciência para estar colocando assim em vasos, é o 10-10-10. Mas é muito difícil mesmo, como eu já falei para vocês, né? Eu tá usando ele. Eu uso mais o esterco, porque aí eu misturo já no substrato e já coloco e as plantas já ficam adubadas, né? A adubação aqui também, como eu faço com esterco, a adubação eu só faço quando eu faço o replante. Entendeu? Não sou de estar adubando de tempos em tempos, tipo a cada 6 meses, a cada 3 meses, não. Ou então, quando eu vou, tipo, a terra do vaso baixou, eu tô vendo que a planta não precisa de replante. Aí eu vou e completo com terra, tipo aqui. Se eu quisesse colocar mais terra aqui um pouquinho nessa planta que tá mostrando um pouco o caule e tem espaço no vaso, aí eu coloco um pouquinho de terra adubada. Se eu não for fazer o corte, aí eu coloco um pouco de terra adubada para dar um pouco mais de força para a planta. Nesse caso aqui também, se eu quiser colocar mais um pouco de terra, eu coloco um pouco de terra adubada, tá vendo? Ela não precisa de fazer o corte, aí eu venho aqui e completo com terra adubada. É assim que eu faço a adubação. Ou então, só quando eu faço o replante mesmo. Eu uso esse substrato, o mesmo substrato que eu uso para fazer o replante, é o substrato que eu uso nas plantas que chegam para mim, como essas aqui.
Essas aqui vieram lá da Pati Belas Plantas, né? Foi na última abertura de caixinha que eu fiz com vocês. Replantei todas elas no mesmo substrato que eu uso para minhas plantas que já estão adaptadas. Inclusive, aqui também elas já estão bem adaptadas, já estão pegando sol. Essa daqui é a Beijarte, tá vendo? Não sei se quando eu for mudar, tá até com a mudinha aqui. Quando eu for mudar eu vou fazer a poda ou se eu vou só fazer o replante. Vou esperar um pouquinho mais. Aqui eu tenho uma Majove. Olhem só. Não queimaram, graças a Deus. Aqui foi bem sossegado fazer a adaptação, porque a gente tava tendo umas chuvas, o sol tava bem fraquinho, não tava aquele sol tão forte. Aqui é a minha Afterglow. Tá até com um pouquinho de água, porque eu fiz a rega ontem, como eu falei a vocês. Aqui são as que eu fiz a abertura de caixinha com vocês aí. Então, assim, todas elas estão plantadas no substrato. Meus berçários, tipo meus troncos, também eu coloco no substrato que eu uso para fazer replante. Aqui mesmo, nesse daqui, esses são tronquinhos novos, né? Que eu plantei aqui tem pouco tempo. Eu mostrei a poda dessas plantas com vocês. Essa daqui também eu fiz a poda, tava precisando, tá até com brotinho. Aqui tá nesse substrato também, tá vendo? Com bastante carvão, tem esterco, mas o esterco também, gente, que eu uso, ele é curtido. Tipo, eu deixo ele um bom tempo, tomando sol e chuva. Deixo ele no tempo pra poder lavar, né? Pra não ficar muito forte e queimar as plantas. Aqui também eu fiz a poda de algumas aqui, que no caso é a Albert Bine e da Super Primavera, que eu tinha aqui. E assim, então, meus tronquinhos. Esses tronquinhos também são de algumas plantas que chegaram, que eu fiz a poda. Aqui eu tenho o tronquinho da Ocean Blue, que já tá com mudas aqui. Aqui é da Tahiti. É um tronco novo, por isso não tá com muda ainda. Aqui eu tenho da Cavaradosky também, já tá com mudinhas. Olhem só. Culibra, línguas. Esse daqui é a Lemon Rose. Aqui são, acho que aqui é da Pollux. Esse aqui é Pollux, tá com mudinha. E esse aqui é um híbrido de eu esqueci. Deixa eu lembrar, eu falo a vocês. Aqui eu também tenho da, deixa eu olhar aqui, Cavaradosky, que é outra Cavaradosky. E aqui de Diamond State Reversa. Aqui é de um híbrido de Gila. E meus tronquinhos também uso o mesmo adubo. Todos é o mesmo adubo. Aqui o caule da Curlis, como tá, cheio de mudinhas. Aqui é o caule daquele híbrido bem vermelho que tem ali, que eu disse, o híbrido não, daquela bem vermelha que eu falei a vocês que eu não sei a ID. O caule da minha Aquarius Reds. Então todos assim, bem bonitão, bem lindão, né? Todos cheios de mudas. Aqui são algumas mudinhas de alguns caules que apodreceu. Eu peguei e coloquei aqui, tirei. Aqui é o caule de outra aqui também que eu falei que eu não tenho ID, uma de babadinhos que tem ali linda. Fiz o replante do meu Aeonium Palmeri, tá aqui. Mesmo substrato, eu uso o mesmo substrato para todas as suculentas. E elas estão desse jeito aqui. A minha Mayalen, deixa eu mostrar aqui para vocês como é que está. Fiz o replante dela também. Vocês podem olhar aí que meu substrato, ele tem bastante carvão. Aqui tá as minhas Milky Way, olhem só. Deixa eu pegar aqui, deixa eu mexer aqui um pouco no substrato que vocês vão ver que ele é bem soltinho, olha só. Tá vendo? É um substrato bem soltinho. Então, as plantas, elas estão se saindo muito bem com esse substrato aqui. Aqui, olha, as minhas Walter Lily. Aqui eu tenho as minhas Fred Ives. Esse arranjo aqui, que tem
um mix de suculenta. Olha o tamanho dessas fantomes. Tão linda. Aqui eu tenho crepúsculo, tenho Gisele, tenho a Paite Pretty, tenho a Fantome, tenho Milky Way, tenho a Supreme, Nus Malberiano, Mendonzai, Francesco Baldi. Tá uma mistura aqui, né? Paraguaiense, tem uma mistura. E também tenho esses arranjos aqui que são de bifloras. Eu vou depois estar desfazendo eles, porque eu vou passar eles pro pote individual. Algumas vão precisar de poda, que estão com tronquinho, né? Bem grande já, bem alongado. E outras eu só vou fazer o replante. As suculentas aqui, elas pegam só o dia todo praticamente. E só nessa parte aqui que eu tenho sombrite. Essa parte de cá, daqui onde fica essas bancadas, aqui estão algumas suculentas para venda. Olhem só, deixa eu mostrar aqui para vocês. Para venda. Também tenho para venda, tá até dando já florzinhas, né? Para quem acha que suculenta não dá flor. Aqui também para venda. Tenho essa lindona aqui, que é um híbrido de mandala, já tá bem grande, olhem só. Essas aqui são suculentas para venda. Essa Gisele. Aqui eu tenho Mendonzai. Tenho Francesco Baldi. Tenho esse híbrido azul, que aqui tá rosa. Tenho a Paite Pretty. Tenho Fred Ives. Olhem só. Aqui eu tenho esse híbrido azul. Como tá enorme, grande, né? Tá bem grande já. O Ceduorum. Ceduorum aqui. Essa parte aqui é a parte de venda. Olhem só a cor dessa planta. Um vermelho bem vivo. Aqui eu tenho as minhas rosas do deserto também, que são plantadas no mesmo substrato que eu uso para suculenta. Não mudo, eu não mudo. Até porque eu não tenho nem tempo de estar fazendo para cada tipo de planta um tipo de substrato. A única coisa que eu faço quando é para folhagens, né, que gostam de um pouco mais de umidade, é só deixar o substrato um pouco menos drenante, né, porque ela gosta de mais umidade. Isso aqui, pessoal, é normal nas rosas do deserto nessa época, né, porque tem perder folhas. As minhas tá começando a vir botões em algumas, né? Elas estão saindo da dormência, mas é o mesmo substrato que eu uso. Esse arranjo também eu fiz, eu tô esperando ele se adaptar um pouquinho, porque como eu podei as raízes, ele precisa, né, se adaptar. Esse aqui é para mim dar de presente a uma pessoa. Aqui eu tenho esse Ripsalis, que eu falei a vocês que ele vai florir. Quando ele florir, eu mostro a floração dele a vocês. Minhas jades estão aqui, né? Coloquei mais terra, que esse vaso estava bem baixinho. Aqui também eu tenho essa outra jade. Ela estava bem. Agora aqui ela está bem melhor. A florzinha dessa calanchoe aqui. Olha só que lindeza. Aqui a Humilis também vai florir. Eu tava com a calanchoe Humilis bem bonitona, só que o vaso caiu em cima, quebrou, eu tive que podar ela e fazer o replante. Aqui é um arranjo que eu fiz só com Fred Ives. Minhas Melo Yellow, meu Paquifito híbrido de diamante. Aqui eu tenho diamante. Não sei o que houve, mas ele caiu bastante folhas. E aqui os arranjos que eu falei pra você.
Olhem só a coloração dessa planta. Que linda! Essa daqui eu só tenho essa, eu vou plantar ela no vasinho individual. Olhem só que fofura. Essas aqui, ó, híbrido de Midori, híbrido de Midori, híbrido de Midori. Aqui é do híbrido azul. Essa aqui é daquela vermelha roxeada que eu tenho com vocês. Eu consegui uma muda dela, mas olha só como ficou, né? Tá aí. Mas vou tentar mudá-la para ver se elas crescem mais um pouquinho. Tenho alguns cactos que não são muitos, né? Aqui é meu cacto coroa de frade. Ele tá dando uma murchada porque eu trouxe ele pra cá pro sol. E ele tava enchendo de pragas, né? Por conta que ele não tava tomando sol. Mas ele tá se adaptando aqui. Olhem só, aqui também. Aqui é resultado de tronquinhos, viu? Vou mostrar aqui pra vocês que é tronquinhos, olhem só. Bastante poda que eu fiz, aí fui colocando aqui e eles todos brotaram. E é isso, pessoal. O que eu queria falar para vocês é isso, que para cultivar suculenta a gente não precisa gastar tanto, a não ser para ter as plantas, né? Porque as suculentas, algumas não são tão baratas entre aspas, né? Tem algumas suculentas aí que são bem baratinhas, mas tem algumas que tem um valorzinho um pouco mais elevado, até porque são suculentas raras, né? São mais difíceis de encontrar, às vezes é mais difícil de cultivar. E por isso o preço, né? Mas a gente não precisa estar gastando com substrato. Até porque no habitat natural delas, elas não usam esse tipo de substrato comprado, né? Casca de arroz, perlita, essas coisas. Então, assim, nada contra quem usa, mas o meu substrato eu retiro todo da natureza, tipo a terra, o carvão. A única coisa aqui que não é natural, tão natural, é o carvão, mas para mim é de graça, porque eu tenho um amigo que ele fabrica carvão, então ele me dá aquelas sobras, a munha de carvão, né? Mas a terra, a madeira em decomposição que você pode estar pegando debaixo de uma árvore. Então, assim, eu não gasto com substrato, eu também não gasto com adubação, porque o adubo eu consigo aqui mesmo no meu quintal, né? Meu marido, ele cria galinha. E assim, toda vez que a gente faz a limpeza no galinheiro, eu vou e pego o substrato. Eu vou e tiro o substrato para mim. Então, a mesma coisa com esterco. É só a gente ir ali no curral de um amigo, de um vizinho e pegar. Aqui tá minha Kalanchoe Fantastique, que eu fiz a poda. Fiz a poda nessa daqui também hoje, né? Podei algumas. Aqui, ó, essas inquilinas aqui são todas que eu podei hoje. Tirei, né? Coloquei aqui para elas cicatrizarem bem, para depois eu estar fazendo a poda. O enraizamento das minhas plantas são perfeitos, eu acho, né? Porque elas enraizam bem. Eu não tenho tanto problema. O povo diz que tem problema com mato, né? Por conta de esterco, essas coisas. Eu não tenho tanto problema. Não sei se é porque eu vivo tirando matinho. Tipo, antes de nascer, eu já tiro os matinhos. Quando eu vejo que tá brotando um matinho, eu já tiro. Então, não chega a acumular tanto mato como o pessoal fala aí, né? Que tem muito problema com esterco por conta disso. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Peço para vocês que visitam o canal que se inscrevam para me ajudar, né, a crescer o canal. E a vocês que são os meus inscritos, obrigado por estar sempre aqui, né, comentando, compartilhando, deixando o like. E quero agradecer muito a vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!